Olá, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa disciplina Química para a Sustentabilidade com esta primeira aula, a aula 1, da unidade 1, tá certo? Nesta disciplina, nós temos a ementa com estes pontos. O primeiro ponto é a sustentabilidade, onde teremos a química como tema, a química para um futuro sustentável, que é o tema que nós vamos tratar nessa primeira aula, aliás, nestas primeiras aulas, que faz parte da unidade 1. E também nós teremos os demais temas, como a unidade 2, que vai tratar da energia, dos combustíveis fósseis, biocombustíveis e fontes renováveis. A unidade 3 vai tratar da questão das embalagens e materiais, polímeros, plásticos, reciclagem, enfim, vai tratar dessa questão da reciclagem ao longo do curso. E a unidade 4 vai tratar das questões de mudança climática, meio ambiente e também da questão da saúde e nutrição, tá certo? Então, só para a gente não esquecer a ementa da disciplina, e hoje, especificamente, nós vamos começar o assunto com a sustentabilidade. Então, a unidade tem como esse tema aqui, Química para um futuro sustentável, a disciplina IEQ 169. Aqui nós temos um quadro, na verdade um infográfico do Mapa Mundi aqui com os continentes, os polos terrestres, os polos da Terra, justamente para mostrar que essa questão da química para um futuro sustentável tem muito a ver, está diretamente relacionado à sobrevivência do planeta e à atividade humana. Então, química para um futuro sustentável vai tratar, basicamente, de três vertentes. Tá? A primeira vertente é a vertente da sustentabilidade, que estamos começando hoje essa discussão, tá certo? E nessa vertente, nós vamos ter um debate mais aprofundado dos conceitos essenciais, fundamentais, das dimensões que tratam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, tá certo? A segunda vertente que nós vamos tratar nesta unidade de Química para um futuro sustentável é a vertente Química Verde. Então, nessa vertente, nós vamos tratar dos princípios e dos conceitos fundamentais da Química Verde como motor para a criação de soluções capazes de contribuir com a questão da conservação e a questão da ecoeficiência, tá certo? Então, basicamente, isso nós vamos tratar na Química Verde. E, por último, a última vertente são os desafios globais. Desafios globais, o papel estratégico e as contribuições práticas da química diante dos principais desafios ambientais, desafios sociais e desafios econômicos. E agora, tratando dos conceitos de sustentabilidade, dentro da nossa unidade 1 de Química para um futuro sustentável, nós vamos ter, nesses conceitos, três dimensões importantíssimas que realmente se entrelaçam e são conceitos transdisciplinares, são conceitos que precisam estar intimamente relacionados para que haja realmente a prática da sustentabilidade. E o primeiro conceito
é o conceito da dimensão ambiental, tá certo? E dentro desse conceito é que tratamos da preservação e do uso racional dos recursos naturais. Tratamos também da redução da pegada ecológica, tá? E da proteção da biodiversidade, pensando justamente nas próximas gerações. As próximas gerações. Então, essa é a grande dimensão que trata da questão ambiental. E a segunda grande dimensão é a dimensão social, com foco na equidade social, nos direitos humanos, na saúde, na segurança e engajamento comunitário, tá certo? Assegurando acima de tudo, a melhora da qualidade de vida. E a última dimensão é a dimensão econômica, que visa exatamente o crescimento financeiro ético, tá? A ecoeficiência, estimulando modelos de economia circular e sustentabilidade econômica a longo prazo. Então, essa é a dimensão econômica. Então, essas três dimensões, elas vejam aqui que, por essa figura aqui, elas estão interligadas, estão extremamente, intimamente interligadas, e aqui ao centro a figura de uma lâmpada e de uma planta que exatamente trata da questão energética que é tão necessária para que esses conceitos de sustentabilidade coexistam, tá certo? E dentro desses conceitos, nós vamos ter o que a gente chama, o que a gente conhece como ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os ODS são, na verdade, são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de prosperidade e de paz, tá certo? Então tem como meta principal contribuir ativamente para que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então, esses 17 objetivos são os que compõem os objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil. E aí eu vou pedir que vocês, a turma, possam olhar com atenção cada um desses 17 objetivos e eles serão fruto de debates no nosso fórum e qualquer dúvida também vocês podem colocar lá no fórum Tira Dúvidas, ok? Então, dentro da Química para um Futuro Sustentável, é um aspecto de alta relevância o desenvolvimento de processos e produtos para a redução de impactos ambientais. Então, dentro desse aspecto do desenvolvimento de processos e produtos, nós vamos ter três pontos que são fundamentais na construção desses processos e no desenvolvimento desses produtos. Que tem, o primeiro ponto, objetivos finais. Tem como objetivos finais o foco na eliminação de resíduos, tá? que são gerados e podem ser eliminados diretamente na fonte. A promoção ativa da economia circular. Esse é um dos grandes objetivos. E a otimização máxima dos recursos naturais, o aproveitamento com a máxima responsabilidade dos recursos naturais disponíveis. E o segundo aspecto aqui são as estratégias-chave, com a implementação de metodologias como a produção mais limpa, P mais L, e o estruturado design para o meio ambiente. O terceiro aspecto é o aspecto da geração de valor. Geração de valor trata da garantia da eficiência operacional superior, a mitigação de impactos negativos e o fortalecimento direto da competitividade da marca. Então, dentro daqueles três aspectos, nós vamos ter a produção mais limpa, P mais L, que nada vai ser do que uma adaptação contínua de processos para minimizar a emissão de poluentes, tá? E a geração
de resíduos industriais na fonte. Temos também a análise do ciclo de vida, ACV, tá? Que é uma ferramenta que avalia o impacto ambiental desde a extração do recurso, da matéria-prima, até o descarte final do produto. A química verde, que foca no desenvolvimento de processos químicos que reduzam ou eliminam o uso e a geração de substâncias perigosas. E, finalmente, a gestão de recursos, com a adoção de medidas, a adoção de fontes de energia renováveis, por exemplo, com uma boa gestão energética, com a eficiência energética e o reuso da água nos sistemas produtivos. Então, são esses quatro elementos que vão nortear principalmente o desenvolvimento de processos, produtos para redução de impactos ambientais. Dentro da química para um futuro sustentável, então, nós vamos ter também a dimensão das ESG. Então, a ESG que tratam, são as três letrinhas da sopa, que tratam da questão ambiental, com foco na química verde, na redução de impactos ambientais negativos e na conservação de recursos naturais. E também a transição de processos para uma menor pegada de carbono, ou seja, processos de descarbonização. O social, a garantia da segurança química ocupacional, desenvolvimento de produtos seguros para a sociedade, transparência e investimento no desenvolvimento comunitário. E, finalmente, a governança que trata da conformidade estrita com regulamentações ambientais e de saúde, adoção de padrões éticos em pesquisa e divulgação de relatórios de impacto socioambiental claros. Tá? Então, portanto, a SGS está intimamente ligada à química para um futuro sustentável. E aqui, lembrando nossa bibliografia básica, que já foi apresentada na apresentação da disciplina e da unidade, e a nossa bibliografia complementar. Um bom estudo e um bom conhecimento e aprendizado para todos.